Então, meus irmãos, assim, iniciando de fato, né, a nossa aula, a gente vai caminhar por esse tema, né, que desde o ano passado que eu já queria trazer esse tema sobre o tabernáculo. Então, o nome do curso é Ele Habitou Entre Nós, que é justamente aquilo que Deus vai falar ao povo, que ele queria habitar no meio do povo, que ele queria fazer morada no meio do povo. E essa realidade, né, que Deus traz para o povo é justamente aquilo que desde o Éden ele estabeleceu. Desde o Éden há um desejo, há um anseio de Deus de habitar no meio do povo. Então, se um dia alguém perguntar qual o sentido, né, qual o sentido que eu existo, por que você nasceu, saiba que o sentido pelo qual você está aqui, a razão pela qual você está aqui é para que justamente você tenha comunhão com Deus. Uma vez um amigo chegou para mim e falou assim, cara, para que eu existo? Para qual propósito eu existo? Eu falei, cara, antes de você pensar na sua vocação, porque normalmente é o que a gente pensa, qual é minha vocação, qual é meu dom, antes de você pensar na sua vocação, entenda, né, que todos nós fomos chamados para ter comunhão com Deus perto, e não com Deus longe. A única divindade que se fez realmente carne e habitando no nosso meio foi o nosso Deus, né, Jesus, encarnado. E é por isso que a palavra habitação, tabernáculo, significa habitação, morada. E quando Jesus ele fala ali em João, capítulo 1, versículo 14, ele fala isso, ele fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra traduzida, ela significa exatamente tabernacular, é um verbo, tabernaculou entre nós. Ele fez morada, ele fez uma habitação entre nós. E por meio do Espírito, ele não só estava sobre nós, como ele passou a estar entre nós, e sobretudo agora ele está em nós e através de nós. Então a gente vai vendo essa manifestação, essa revelação progressiva da parte de Deus. Então, isso é o sentido de todas as coisas. E às vezes, quando as pessoas me perguntam, Renan, por que tu gosta tanto do Antigo Testamento? E é porque é a Bíblia de Jesus. A Bíblia que Jesus leu, a Bíblia que Paulo leu, foi o Antigo Testamento. Quando a Bíblia fala sobre as Escrituras, ela está falando sobre o Antigo Testamento, ela não está falando sobre o Novo. Porque Jesus estava escrevendo o Novo, Paulo estava escrevendo o Novo, agora a Bíblia que os homens tinham era o Antigo Testamento. Então, se aqueles homens, como os fariseus, os mestres da lei, eram desculpáveis, uma vez que eles tinham essa lei, que dirá nós, que temos a revelação do Novo Testamento, o Espírito, temos todas as coisas, né? Então, a Bíblia diz em Romanos, né, capítulo 15, versículo 4, que todas as coisas foram escritas, e elas foram escritas para o nosso ensino. E Provérbios 25, 3 fala isso também, fala que a glória de Deus é ocultar determinadas coisas, mas a glória dos reis é desvendá-las. Então, a gente está aqui para destrinchar, para desvendar isso daí. E a intenção desse curso, nessa aula de hoje, na verdade, é a gente passar até a chegada ao tabernáculo, até esse estabelecimento do tabernáculo. Porque se a gente não fizer esse pano de fundo, essa contextualização, fica muito solto entender o porquê que Deus estabeleceu esse tabernáculo. Então a gente vai caminhar essas 8 aulas, hoje a gente vai chegar até o tabernáculo, e depois que a gente chegar no tabernáculo, a partir da segunda aula até a última, a gente vai tratar de cada utensílio do tabernáculo. Então fica tranquilo. Renan, por que a cortina era vermelha, era azul, era cinza? Por que o altar ficava fora da tenda? Por que a arca ficava separada, só podia uma vez no ano entrar ali? Tudo isso a gente vai falar, tudo mesmo. Eu vou esmiuçar o tabernáculo do início ao fim ali, a gente vai saber até as medidas, por que era tantos metros, por que tinha tantas colunas. Tudo que está ali tem uma revelação clara de Cristo. O tabernáculo é a tipificação de Cristo. Né? Existem os tipos. O que são os tipos? É tudo aquilo que aponta para uma realidade futura. Tudo aquilo que veio do céu e aponta para o céu. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que começa em Deus é para terminar em Deus. O que começou na carne nunca vai terminar em Deus. É o que Paulo fala aos Gálatas. Por acaso vocês vão terminar na carne aquilo que vocês iniciaram no Espírito? Uma coisa que inicia em Deus pode não terminar nele. Agora, uma coisa que não começou em Deus nunca terminará nele. Então, os nossos esforços não podem terminar em Deus. Então, só o que começa em Deus pode terminar nele. E é por isso que Deus vai falar a Moisés o quê? Faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado. O tabernáculo tem que ser exatamente a cópia, o modelo daquilo que foi mostrado. Então, o que Moisés tem é uma visão aberta do tabernáculo celestial, para que ele reproduzisse o tabernáculo celestial na terra. Então é por isso que a nossa vida ela só vai ser completa uma vez que ela for dirigida pelo próprio Deus. Porque se a gente quiser dirigir a nossa própria vida, esse caminho que nós vamos tomar não vai desaguar em Deus. Agora, só aquilo que começa em Deus volta para Deus, né? E não aquilo que começa em nós vai para Deus. Então, a nossa primeira aula vai ser a habitação de Deus, aquilo que Deus realmente escolheu, aonde ele escolheu habitar, aquilo que ele desejou habitar. Então, Deus
fala em Efésios que nós somos a morada de Deus, né? Uma vez que ele estava sobre o povo, ele passou a estar entre o povo, e agora ele está em nós através do Espírito. Então a gente vai vendo essa revelação progressiva de Deus, né? Quando a gente olha para o Éden, e Deus fala que Deus, ele, na viração do dia, ele encontrava Adão e Eva. Eu acho legal essa coisa da viração do dia, que eu acho que isso tem muito, muito a ver com a nossa realidade. Naturalmente, quando a gente chega do trabalho, por exemplo, né, a gente normalmente chega na viração do dia. A gente chega ali às 5 horas, 6 horas, e é a hora que eu encontro, por exemplo, meus filhos, né? Quando eu chego, é a hora que eu encontro o Vicente, é a hora que eu encontro a Olivia, é a hora que eu encontro a Stephanie. Então é sempre na viração do dia que esse encontro acontece. Eu acho que isso tinha muito a ver com aquilo que Deus está falando, né? Eles se encontravam na viração do dia. Porque antes de Deus estabelecer qualquer coisa no Éden, fala que ele deu a terra para Adão lavrar e cuidar. Então ele deu um trabalho para Adão. Às vezes a gente abomina o trabalho é algo abominável. Não, o trabalho não é algo abominável. Ele se torna abominável quando ele toma um lugar daquilo que é a prioridade, que é Deus. Mas ele não é algo abominável, né? Porque Deus estabeleceu isso desde o início para Adão. E ele se encontrava com Adão na viração do dia. Então Deus estava sobre Adão e Eva, né? Tem um pastor que ele fala que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal, né? Que desde o início, o casal querendo ficar sozinho, Deus estava ali com eles todo dia, chamando eles para um relacionamento, porque isso é um anseio. Deus nunca quis ser conhecido, ser reconhecido pelo seu povo. Ele sempre quis ser conhecido do seu povo, né? Há uma grande diferença entre reconhecer Deus e conhecer Deus. Reconhecer, até o diabo reconhece. Até os demônios reconhecem Deus. Mas os demônios não conhecem a Deus. Porque isso é privativo do seu povo. O povo que ele estabeleceu para conhecer. Então, Deus vai fazer uma habitação, que vai, no futuro, ser a igreja. E essa habitação, que é a igreja, é onde ele vai se revelar. Ele vai revelar as suas virtudes, os seus atributos invisíveis através da igreja, né? E Deus, quando ele fala em Hebreus, ele fala sobre os atributos invisíveis de Deus, fala que quem materializou esses atributos invisíveis foi Cristo. Que ele fala que ele é a expressa imagem de Deus. Então Deus, que é um Deus invisível, invisível não é o que é inexistente, né? É aquilo que não se pode ver, ele é visto em Cristo. Então até aquela música, né? Claro que não é uma crítica à música, né? Longe de mim fazer isso, mas que ela fala que ninguém explica Deus. Mas existe alguém que explica Deus. Quem é que explica Deus? Cristo. E Cristo é a manifestação de Deus. E quem é que explica Cristo? Quem é que é a reprodução? Quem é que é a expressa imagem de Cristo? A igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo. Então, quando a gente entender Cristo, Cristo é Jesus, cabeça, mais a igreja, o seu corpo. Então, Cristo é sempre Jesus mais a igreja. Então, Cristo não quer ser conhecido apenas por Jesus, como ele não quer ser conhecido apenas pela igreja, mas é a manifestação da igreja em Jesus. Então, por isso que Deus estabeleceu desde o início um povo, para que materializasse os seus atributos invisíveis. Então, a única forma de um homem conhecer a Deus, a única forma de uma mulher conhecer a Deus, é conhecendo o filho dele. Porque a Bíblia diz que quem conhece o filho, conhece o pai. Então, se o seu amigo no trabalho não está conhecendo a Deus, é porque ele não está vendo um filho do pai dele. Porque você sabe quem é o pai dele. O pai dele é o mesmo pai que o seu. Então, quando vocês forem cerrados debaixo da mesma paternidade, ele vai entender que ele tem um pai, porque ele viu em você um irmão, ele viu em você um filho de Deus. Da mesma forma que nós vimos Cristo e conhecemos a Deus, ele vai ver um Cristo, que é você, e vai conhecer a Deus. Então nós estamos aqui para ser a habitação de Deus. E sendo revelados como filhos, as pessoas possam conhecer a Deus. Amém? Então, que a gente possa ter esse entendimento, porque é isso que ele quer fazer conosco. Ele quer se revelar a nós. E esse é o texto base que vai nortear todo o curso. É o texto de Êxodo 25:8, que diz: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Toda vez que você encontrar a palavra para na Bíblia, grifa essa palavra, porque isso dá um indicativo de o porquê, de um propósito pelo qual Deus está fazendo alguma coisa. Então, viu a palavra para, e descerá sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Toda vez que tem a palavra para, ela dá um indicativo de propósito. Por que ele está fazendo isso? Então, o Antigo Testamento, não existe parábola pedagógica maior que o Antigo Testamento. E quando eu falo de parábola, é algo que aconteceu. Quando a gente vê Jesus ensinando ao povo, Jesus sempre ensinava o povo através de parábolas. Por quê? Ele pegava coisas do cotidiano, coisas que aconteciam com o povo, para transformar aquilo em verdades espirituais. E é por isso que a gente pode ver Deus em tudo. A gente pode ver Deus em qualquer coisa. Né? Até teve uma mensagem há pouco tempo que eu dei lá na igreja, que eu falei sobre a televisão. Não sei se alguém estava nesse dia, eu falei sobre a questão da televisão, do cabo da televisão sendo Jesus, né? Que aquele fio desencapado seria Deus, e Jesus veio isolar aquela ira, e a gente, através de Jesus, a gente pode ter acesso às bênçãos de Deus e tal.
Então, por que que isso acontece? Porque a gente consegue ver Deus em tudo. Quando a gente está tomando banho, a gente pode ver uma figura do batismo. Quando a gente está comendo, tomando nosso café, a gente pode ver uma figura da ceia. Então, Deus ele traz verdades espirituais através de acontecimentos naturais, normais. E quem explica isso é o próprio Paulo, falando que todas as coisas são puras para os puros e todas as coisas são impuras para os impuros. Então, o homem que está ligado em Deus, ele consegue ver verdades espirituais em tudo. Da mesma forma que o homem que é impuro, ele consegue olhar para uma coisa pura e ver impureza. Um exemplo disso, uma criança, por exemplo. O homem ele consegue, às vezes, olhar para uma criança e ver impureza naquilo ali. E é por isso que ele se torna, às vezes, um pedófilo. Às vezes, ele pode assediar uma criança, porque ele é impuro. Então, até o que é puro se torna impuro para ele. Da mesma forma, aquele que é puro, ele pode olhar para qualquer coisa e ver pureza. Né? Tem uma música secular, que é uma música, acho que, não sei se é, eu sempre confundo, se é Titãs ou Skank, acho que é Titãs, que é uma música que se chama Epitáfio. Ele vai falando, devia ter amado mais, ter chorado mais, ele vai falando umas coisas assim. E, cara, quando eu vi essa música a primeira vez, eu era adolescente ali, eu falei, cara, como isso é de Deus? Você olhar para isso. Cara, quanto você poderia ter amado mais alguém, quanto você poderia ter se dedicado mais a alguém. E é claro que esse cara não fez a música com essa intenção. A gente pode olhar para isso com essa intenção. Então, todas as coisas são puras para os puros. E o que Deus estava querendo fazer era trazer uma sombra para que futuramente isso tivesse ser uma realidade. Então, Deus vai manifestando o seu plano, manifestando as suas verdades, paulatinamente, gradativamente, durante a história, até que isso culmina na manifestação plena, completa, que é em quem? Em Cristo. E é por isso que Paulo vai falar que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, Cristo vem manifestar tudo que havia em Deus e sendo acessível aos homens. Então, quando a gente olha para Cristo, a gente encontra toda a divindade manifestada nos céus em uma pessoa, que é em Cristo. E o que Cristo veio fazer? Ele veio repartir do seu Espírito conosco, para que nós pudéssemos ter, então, a mesma fé de Cristo. Né? Na célula, na quinta-feira passada, eu estava compartilhando isso, a gente estava falando sobre fé, e eu falei para ele, gente, a questão não é a gente ter a fé em Cristo, é a gente ter a fé de Cristo. Porque fé em Cristo, acreditar em Cristo é uma coisa. Agora, ter a fé de Cristo é muito diferente. Porque se a gente tiver fé em Cristo, a gente vai reconhecer a Deus. Agora, se a gente tiver fé de Cristo, a gente vai conhecer a Deus. Então, são coisas diferentes. Porque Deus não quer ser reconhecido por um povo servil. Deus quer ser conhecido por uma família. Eu não quero que o Vicente me reconheça como pai. Eu quero que ele me conheça como pai. E me conhecendo como pai, ele aprenda a ser um filho. Porque quando, né, até eu falei algo numa pregação também, que eu falei, quando eu chamo meu filho para lavar o carro comigo, a última coisa que eu espero é que o carro fique bem lavado. Porque se eu quisesse que o carro ficasse bem lavado, eu contratava alguém para lavar. Mas o que eu quero naquele momento com o Vicente é ter comunhão com ele, porque ele conheça o pai dele e aprenda a ser um filho. Porque eu passei por esse caminho que ele está passando agora. Então, o que Deus espera, habitando no meio do povo, é que ele faça um povo para si, uma família, que reconheça que tem um pai e que são os seus filhos. É muito mais do que conhecer um Deus poderoso, mas é conhecer um pai. E a intenção de Deus é exatamente ser conhecido pelo seu povo. E sabe como isso é tremendo, cara? É que Jesus fala isso, Deus fala isso. Ele fala assim, a vida eterna consiste numa coisa, não é em me reconhecer, não é em ter fé em mim, não é me aceitar. A vida eterna consiste em me conhecer. Ele fala, a vida eterna é essa, que conheçam ao Senhor e aquele a quem ele enviou, o Filho de Deus. Então, conhecimento de Deus é vida. E é por isso que o Oséias vai falar isso, que o meu povo perece, não é porque não reconhece quem Deus é, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é o conhecimento de Deus que é a verdadeira vida. Então, quando Deus ele estabelece esse tabernáculo, ele quer ser conhecido do seu povo. A gente vai ver que essa manifestação gradativa vai levar a esse conhecimento, que vai desaguar na manifestação plena, que é Cristo. Então, é por isso que Jesus fala isso. Aquele que está cansado, sobrecarregado, toma o meu jugo, ou seja, partilha comigo o meu jugo. Né? É como se fosse, usando um pouco da química aqui, né? Como se fosse aquela ligação covalente, que eu compartilho os elétrons de um átomo para o outro. Para quê? Para que ambos fiquem o quê? Estáveis. Né? Eu lembro que eu estava preparando essa palavra, eu lembrei disso daí quando eu estudei química, lá no ensino médio, né? Fundamental, médio, na verdade. E eu lembrei disso, cara. Como a ligação covalente era isso, né? Era um átomo compartilhando os seus elétrons, ou seja, a sua energia, com outro átomo, a fim de que os dois fossem estáveis. E quando Jesus fala isso, tomai sobre vós o meu jugo, o que ele está dizendo? O jugo era uma parelha de bois que pegavam dois bois de uma vez para que eles andassem juntos. Então, quando Jesus está falando isso, o que ele está dizendo? Eu quero repartir a minha fé com vocês. Eu quero repartir o meu espírito. Eu não quero repartir minha profissão de carpinteiro com vocês. Eu quero repartir o meu espírito. Para que assim como eu andei nessa terra, vocês andem.
Para que assim como eu tive fé nessa terra, vocês tenham. Para que assim como eu fui obediente nessa terra, vocês sejam. Então, quando Jesus ele brada na cruz, está consumado, o último ato que Jesus faz é o quê? Ele fala, e ele expirou. O que ele fez? Ele colocou o espírito para fora, o ar para fora. Então ali ele ofertou o seu espírito. Para que assim como ele foi Cristo, tão filho de Deus, a gente possa ser tão filho de Deus quanto Cristo é. A gente possa ser como ele. Então ele se fez conhecido, para que a gente possa realmente manifestar o Pai, assim como ele manifestou também o seu Pai. E é por isso que ele deseja fazer um tabernáculo e habitar no meio do povo. Ele não está falando que ele vai habitar no tabernáculo, fala que ele vai fazer um santuário e habitar no meio do povo. A palavra santuário significa a casa do santo, ou a casa santa. Então o que ele está fazendo? É uma casa santa. E é por isso que existem tantas exigências da parte de Deus para que se faça tudo conforme o modelo mostrado, para que nada seja maculado, para que nada seja tirado daquilo que foi posto como modelo. É por isso que ele fala isso para o povo. Faça exatamente como vocês estão vendo. E a gente vai chegar nesse caminho, né? Até essa manifestação do tabernáculo, até a feitura desse tabernáculo, até a formação desse tabernáculo de fato. Então, o Êxodo, né, é um livro que, para mim, eu gosto de chamar como o Evangelho do Antigo Testamento, né? Porque no Êxodo, cara, a gente vê toda a caminhada cristã. A gente vê o que a gente precisa entender da caminhada cristã, tá em Êxodo. Não é à toa que a gente tem 50 capítulos ao longo do Pentateuco só falando sobre o tabernáculo. Né? E o Êxodo a gente tem 40 capítulos falando da libertação do povo, da apropriação do povo através da lei de Deus e da habitação do povo através do tabernáculo. Então a gente tem o resumo da caminhada cristã em Êxodo. Né? Que a nossa vida, uma vez a gente estava com um entendimento cegado pelo diabo, e um dia Deus iluminou a gente, trouxe esclarecimento de quem é Deus, e a gente foi liberto da vã maneira de viver, foi transformado por Cristo, e a gente pôde, então, caminhar com Deus, ser apropriado dele, né? Se identificar com o sacrifício dele, pôde aprender, né, a caminhada cristã, para que Deus pudesse habitar no nosso meio, a gente pudesse conhecer a Deus. Então, o Êxodo, ele mostra tudo isso. E às vezes a gente não se atenta tanto para isso hoje, né? Mas o nome na Bíblia, antes, tinha um significado muito grande. Né? Os homens, eles davam nomes para os seus filhos, ou por algo que tinha acontecido no parto, por exemplo, né, como é o caso de Jacó e Raquel, quando Raquel está prestes a dar à luz e ela vê que ela vai morrer porque ela escondeu os ídolos de Labão ali, e quando ela está prestes a morrer, ela fala assim, chama esse menino Benoni, porque ele é um filho da minha tristeza. E Jacó fala, não, ele é um filho da minha mão direita, eu vou chamar ele de Benjamim. Então, assim, os nomes, eles tinham um significado sempre com parto. Né? Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, ele fala, você vai deixar de ser um pai exaltado, vai ser o pai de multidões, vai ser o pai de nações. Então, ele está sempre mostrando que o nome é algo muito, muito importante. E é por isso que o nome Êxodo significa Shemot, né, em hebraico, que o nome significa são estes, pois, os nomes. Assim começa o livro de Êxodo. Por isso a palavra Shemot significa nome, identidade. Por quê? Um povo que estava vivendo sobre o Egito, ou seja, fora da sua cultura, Deus está querendo trazer o quê? Uma identidade para aquele povo, uma nova identidade para aquele povo. Para trazer, então, para fazer aquele povo uma propriedade particular. Né, como ele fala que é um povo adquirido. Então, um povo que tivesse o seu nome, a sua impressão. Cara, e é por isso que eu acho... Eu não sei quem pensou nesse slogan, eu estou a perguntar para o pastor Lívio há um tempão já. Quem criou esse slogan na nossa igreja desse ano, que é uma expressão de Cristo ao mundo, e essa é digital. Cara, porque isso é muito profético, cara, isso é muito de Deus. Porque foi para isso que Deus nos criou, cara. Para que nós fôssemos a expressão dele, para que a gente tivesse a identidade dele, sabe? E antes de fazer uma pausa aqui, caso os irmãos queiram perguntar alguma coisa, quando Deus faz tudo que Deus faz, ele fala que haja luz e houve luz. Haja separação entre as águas, né? Águas e há uma separação. Haja os luminares e há os luminares. Haja o sol de dia para governar o dia, a lua para governar a noite. Ele vai falando tudo haja. Cara, mas chega um momento que Deus coloca a mão em alguma coisa. Ele coloca a mão em quem? No barro. Ele faz do barro o homem. Então a única coisa que tem a digital de Deus é quem? O homem. Deus não fala, haja o homem e ouve o homem. Não tem isso. Mas Deus faz o homem. Cara, ele coloca as suas mãos. Então nós temos as impressões de Deus em nós. Por isso nós somos a expressão de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Que a única coisa que Deus colocou a mão, de fato, foi o homem, para fazer o homem. E depois, futuramente, revelando a mulher a partir do homem, né? Que tem uma grande significância profética também, né? De Cristo revelando a igreja. E antes de continuar, eu queria perguntar se alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa. Estão conseguindo entender aí bem? Está ficando tudo claro? A gente está caminhando para esse entendimento? Está tudo certo? Tudo tranquilo?
Queria também desejar Feliz Dia das Mães aí, né? Para as mães do grupo aí. Hoje é o dia de vocês. Deus abençoe a vida de vocês aí, que vocês possam realmente ter graça, né? Para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua parentela. E antes de continuar, eu queria até falar algo, né? Que é no livro de Êxodo, né? Quando começa o livro de Êxodo, e o livro começa falando sobre o nascimento de Moisés, né? No capítulo 3 ali. E é legal, cara, que quando o faraó estabelece um decreto para que os homens hebreus, né, meninos hebreus, fossem lançados no Nilo para ser comidos pelos jacarés ali, fala que 2 mulheres se levantaram. E se um dia eu fosse levar uma palavra na igreja para falar sobre o Dia da Mulher, por exemplo, sobre mães, eu falaria sobre essas 2 mulheres. Que uma é uma mulher chamada Sifrá e outra é uma mulher chamada Puá. Então, Sifrá e Puá, para mim, são as 2 mulheres mais importantes do Antigo Testamento, junto com Raabe, né, e Sara, claro, né? Mas por quê? Porque elas preservaram a vida de Moisés. E se não fossem elas, Moisés não teria nascido, vamos dizer, se perpetuado, o povo não teria sido liberto e nada da revelação progressiva de Cristo aconteceria. Então essas mulheres foram tão abençoadas por Deus que quando elas fazem isso, quando elas preservam a vida de Moisés, fala que Deus deu uma bênção para elas. Sabe qual foi a bênção que Deus deu para elas? Fala assim, e Sifrá e Puá puderam constituir família. Então assim, às vezes a gente fica pensando que bênção é a gente passar no concurso, claro que isso é bênção também, né? A gente fazer uma faculdade, a gente ter um trabalho, cara, tudo isso é bênção, claro que é. Mas não existe bênção maior do que, às vezes, constituir uma família, sabe? De poder gerar, cara, pessoas, de poder continuar em alguém, de poder ter uma família, assim como Deus quis ser conhecido numa família, essas mulheres tiveram essa bênção, sabe? De ter uma família, né? Então Deus deu essa bênção para elas, de terem uma família. Então, não, nenhuma pergunta, nada? Então vamos seguir. Ou vocês estão entendendo tudo, ou não sei. Mas vamos seguir, então. Renan. Oi. Os slides depois você vai fornecer pra gente? Vou colocar os slides lá no... Eu tô aprendendo a mexer nesse Google Classroom, né? Mas a Patrícia está me ajudando bastante. Aí depois eu vou botar os slides lá, vou botar a gravação também do vídeo, né? Que fica no Google Drive. Ah, tá, João. Tem um canal, eu fiz um canal para o Capacitar no YouTube, e depois eu vou disponibilizar esse vídeo lá, aí vou botar como privado, né? Só para o pessoal poder acessar. Tá bom? Aí depois dá para rever a aula se quiser, se não tiver pego alguma coisa, mas os slides vão estar lá sim. E é interessante, né, que quando o livro de Gênesis acaba, né, ali no capítulo 49, Jacó começa a dar as bênçãos para os seus filhos, ele começa a falar com cada filho, Rúben, você é inconstante como a água, e por isso não pode ser excelente. Judá, o cetro nunca se apartará da sua casa, até que venha Siló. Ele vai falando uma bênção para cada um, né? Benjamim, você é como um lobo feroz. Dan, você é como uma serpente, que isso tem eu acho que isso tem um cunho muito profético, né? Eu acredito muito que o anticristo vai vir da tribo de Dan, justamente por isso, né? A única tribo que não aparece no Apocalipse ali, e eu acredito muito que essa questão da justiça do homem, né, vai se manifestar no anticristo, vai ser o clamor correspondido da paz e justiça que os homens tanto buscam, vai se manifestar no anticristo. E continuando, né? Então quando Jacó começa a dar as suas bênçãos ali, e José, naquele momento, é o governador do Egito, é aquele homem de proeminência no Egito. Então ele leva todo mundo para o Egito, o povo está vivendo ali bem, na terra de Ramsés, todo mundo bem, vivendo ali e tal. Só que acaba aquele tempo de prosperidade de Israel, né, vivendo no Egito, e se levanta, então, um novo rei do Egito, um rei que não conhecia José. E por ele não conhecer José, o que ele começa a fazer? Ele começa a oprimir os israelitas. Ele começa a oprimir os judeus, né, que ainda não eram judeus, eram israelitas só. E quando ele começa a oprimir aquele povo, fala que ele coloca cargas de trabalho sobre eles. E por que ele coloca cargas de trabalho tão pesadas sobre eles? Ele fala que eles começaram a frutificar e se multiplicar. Então eles se tornaram tão numerosos que o medo do faraó é que eles dominassem o Egito, é que eles se tornassem maior que o Egito e acabassem dominando aquele povo. Então o que ele faz? Ele começa a colocar carga de trabalho mais pesada. Então, a fim de desviar a atenção deles, ele começa a colocar mais trabalhos, né? Até eu levei uma palavra de na célula falando sobre as coisas lícitas, o cuidado com as coisas lícitas, que é justamente isso, sabe? Às vezes a gente está tão atarefado de coisas que a gente não consegue priorizar aquilo que tem prioridade, né? E até um dia a gente estava conversando lá e um amigo veio e levou uma questão para a gente lá e falou, pô, mas eu tenho trabalhado muito, eu sou um empresário, tenho trabalhado muito. E foi uma coisa que eu falei para ele, eu falei, cara, você concorda comigo que se um traficante ele se converte, ele vai ter que mudar os seus hábitos, o seu trabalho, a fim de agradar a Deus? Ele concorda. Eu falei, você concorda que se uma prostituta se converte, ela não vai poder continuar trabalhando do jeito que ela trabalha? Ela vai ter que mudar um pouco o seu trabalho? Eu falei, cara, por que você acha que você não precisa? Você acha que você é mais importante do que eles? Da mesma forma que eles precisam se amoldar a fim de agradar a Deus e ter tempo para Deus, cara, trabalha menos, ganha menos, para que você não perca aquilo que é de mais valor,
que é a presença de Deus. Então, assim, se da mesma forma que um traficante, uma prostituta precisa mudar o seu trabalho a fim de agradar a Deus, sabe? Esse homem também precisava. Então, a forma de que o faraó achou de oprimir o povo foi dando mais trabalho para eles, mais distrações para eles. Porque, aparentemente, isso não era um pecado, mas isso podia desviar o povo do propósito pelo qual eles estavam ali. E qual era o propósito que eles estavam ali? Frutificar. E fala que quanto mais o povo era oprimido, mais o povo frutificava e se multiplicava e, sobretudo, se fortalecia. Então, o povo viveu uma escravidão terrível, né? Que foi dita por Deus a Abraão, lá no Gênesis capítulo 14. Ele fala que o povo, então, sofreria 400 anos na mão dos egípcios, e ao todo o povo ficou escravizado 430 anos ali no Egito. Então, imagina como foi brabo esse tempo, como foi terrível esse tempo, o povo vindo de um tempo de prosperidade com José, vivendo o melhor da terra, e o povo chega ali, então, assume esse rei egípcio e oprime o povo, ao ponto de colocar cargas pesadíssimas de trabalho, ao ponto de deixar o povo tão pesado, que fala que Deus ouviu o clamor do povo. Cara, imagina, é muito legal essa figura, quando a Bíblia mostra que o clamor do povo subiu até Deus, sabe? Como se fossem as nossas orações, né? Como incenso subindo até Deus. Então o clamor do povo era tão grande que Deus ouviu, e é quando Deus levanta Moisés para libertar esse povo. Então, nesse tempo, o povo estava sofrendo com essas opressões. Então, Deus, ele levanta Moisés, levanta Arão, né? Que é aquele... Eu não vou entrar muito nessa história, né? Fala da sarça ardente, quando Moisés sobe ao Monte Horebe ali, ele ouve, então, Deus fala com ele através da sarça, e chamando ele para libertar o povo e tudo mais. E esse capítulo ele vai falar isso. Capítulo 10 de Êxodo vai falar: Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Então tinha um sentido do povo sair do Egito. O povo não ia sair do Egito para o deserto para nada. O povo ia sair com um objetivo: para que me adore. E hoje à noite eu vou estar pregando na nossa igreja, né? E o tema da mensagem que vai ser dado vai ser exatamente o tema da conferência, né? Uma expressão de Cristo ao mundo, adorando. Então eu vou falar muito sobre isso hoje, sobre a adoração. Então, por isso que eu falei no início da nossa aula aqui, que se alguém perguntar qual o sentido da sua vida, o sentido da sua vida é esse: ter comunhão com Deus, adorá-lo. E adorar não tem nada a ver com louvor, com música, isso faz parte da adoração. A palavra adorar significa estar diante de Deus continuamente. E é por isso que a gente entende, quando Deus fala a Abraão, em Gênesis 17, 1, ele fala assim, ó: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Cara, e Deus fala assim, com uma naturalidade, né? Vai lá e ser perfeito, como se fosse a coisa mais tranquila do mundo ser perfeito. Igual ele fala para a mulher pecadora: vai no peque demais, como se fosse a coisa mais simples do mundo, vai no peque demais. E de fato, se a gente está diante de Deus, isso se torna simples. Por isso que Deus fala para ele: anda em minha presença, que dessa forma você vai ser perfeito. E a palavra perfeição é uma palavra, dá uma ideia de maturidade, de alcançar a estatura de Cristo. Então, assim como é contraditório um nutricionista se alimentar mal, é contraditório um educador físico não fazer exercício, é contraditório um cristão não ser como Cristo. Então, ele nos chamou a ser como Cristo. E é por isso que ele fala que vocês, para serem perfeitos, para serem como Cristo, é necessário estar diante de Deus, estar adorando a Deus. Então, quando Moisés chega para Faraó, ele fala assim: libera o teu povo para uma finalidade, para que me adorem. E a gente vê que o Faraó ele vai recusar todas as vezes esse pedido de Moisés que foi dado por Deus. Ele não vai libertar o povo, e fala o porquê que o Faraó não liberta o povo. Ele fala assim: e naquele tempo, o Faraó não libertou o povo porque não conhecia a Deus. Então, assim, por isso que ele não libertou o povo, porque ele não tinha conhecimento de Deus. Ele reconheceu Deus, mas não conhecia Deus. E prova de que ele reconhecia Deus é que várias vezes ele fala o quê? Moisés, eu vou libertar o povo. Não, eu já entendi que esse Deus é todo poderoso, eu vou libertar o povo. Aí quando a praga cessava, o que ele fazia? Ele oprimia o povo novamente, porque ele não conheceu a Deus, ele só reconheceu a Deus. Então, esse é o intuito, né, de Deus, é libertar o seu povo para que o povo adore a Deus. E adore aonde? Né? Ele vai estabelecer o local que eles adorariam, no tabernáculo. Então, o tabernáculo é a expressão dessa adoração. O tabernáculo é esse lugar que eles adorariam. Então, nesse tempo, né, várias vezes Moisés trazendo a realidade de Deus para Faraó, e Faraó oprime o povo, e começa aquela questão das 10 pragas. E por que as 10 pragas acontecem? Às vezes a gente pensa que as 10 pragas foram um método de punição de Deus para Faraó. Não foi. As pragas não foram para punir Faraó e o Egito. Não, Deus amava tanto a Faraó e o Egito quanto nos ama. A questão é que, claro que Faraó era uma tipologia do próprio diabo, né? Da opressão do povo ali e tal. Mas a questão toda é: Deus a todo momento está manifestando a presença dele para ser conhecido. Ele fala isso em Êxodo capítulo 6, versículo 3, ele fala assim:
os pais de vocês, Abraão, Isaac e Jacó, eu apareci para eles, mas agora vocês vão me conhecer o meu nome. Então, cada praga que Deus mandava era para combater uma divindade que o Egito tinha. Então, cada praga, a praga de sangue era para combater uma divindade que o Egito tinha. A praga das moscas era para combater a deusa mosca que o Egito tinha. Escurecer, ou seja, as trevas, era para combater o deus faraó, que era o deus sol. Então, cada praga que Deus mandou foi para combater uma divindade. Para quê? Para que eles reconhecessem e conhecessem o Deus verdadeiro, que era o Yahvé, né? O Deus manifesto ali. Então, essas pragas tinham um sentido. Além de libertar o povo da escravidão, era para que o Egito conhecesse a glória de Deus. E ele se fizesse conhecido para os egípcios. Então, esse era o intuito de Deus no Egito, trazer essas pragas para isso. Então, meus irmãos, a gente vai vendo que Faraó ele tenta relaxar essa adoração. Cara, eu vou entrar mais profundamente hoje à noite nisso, mas, cara, eu acho incrível as propostas que Faraó faz para Moisés. Lá no capítulo 8, no capítulo 10, depois no capítulo 12, no capítulo 11. Ele fala assim, Moisés, tá bom, eu vou libertar vocês. Mas ele faz 4 propostas, né? Tem uma pregação do Hernandes Dias Lopes, que é as teses de Satanás, quando ele fala de Jó, ele tá falando sobre a vida de Jó. Eu titulei isso aqui com umas 4 teses de Faraó, né? Que ele faz 4 propostas para Moisés. Ele fala assim, Moisés, eu até deixo vocês adorarem, mas aqui no Egito. Moisés fala, não. Depois ele fala assim, eu até deixo vocês adorarem, mas não vai muito longe, não. Depois ele fala assim, Moisés, eu até deixo vocês irem adorar, mas as mulheres e as crianças ficam. Depois ele fala assim, Moisés, eu até deixo vocês adorarem, mas o rebanho fica. E, cara, essas propostas que a Faraó faz parecem tão simples, mas, cara, a profundidade do entendimento que a gente tem disso daqui é exatamente o que o diabo faz conosco hoje. Porque quando quando o Faraó fala para Moisés assim, cara, eu deixo vocês adorarem, mas aqui no Egito, sabe o que ele está dizendo? Eu até deixo vocês cultuarem ao Senhor, desde que vocês permaneçam na vida que vocês têm. Ou seja, vocês vão ser escravos, mas na cabeça vocês vão ser livres. Vocês não precisam sair do Egito. Vocês não precisam sair do mundo, né? Nessa ideia, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, porque eu acho que esse termo generaliza uma coisa que não deveria ser feito, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas quando o Tiago fala que aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus, né? Aquele que não ajunta, espalha. Então, o que o Faraó está falando? Cara, vocês podem permanecer aqui, adorando, mas permaneçam aqui no Egito, no mesmo lugar que vocês estão. Não. A gente tem que romper. A mudança com Deus é uma mudança radical. Ela é uma mudança completa. Depois o Faraó fala para Moisés assim, vocês até podem ir, mas não vai muito longe não. Não vamos cortar toda a relação, não. Moisés fala, não é aqui que eu vou adorar. E nem perto eu vou ficar longe. Eu tenho que ir para caminho de 3 dias. Eu vou entrar no deserto. Eu vou romper qualquer vida que eu tenha com você. Então esse é o intuito. O que o diabo quer é impedir a nossa adoração plena, completa. E, cara, aconteceu eu até compartilhei isso numa pregação também esses dias, sobre a Stephanie ficou zoando, que falou que foi a teologia do Guaracamp, né? Que eu trouxe umas crianças aqui para casa e tinham 8 crianças aqui, né? E não tem como fazer comida, né, rebuscada para 8 crianças, uma comida muito elaborada para 8 crianças, né? Então é aquele, né, que eu até falei, é o kit de sobrevivência, né? Arroz, ovo e Guaracamp, né? E botei eles na mesa ali, adoro trazer eles para cá, e botei comida para eles ali, só que em determinado momento eu vi que o Guaracamp não ia dar para todo mundo. Então o que eu fiz? Acrescentei água. Então eu diluí o Guaracamp para alcançar mais crianças. Da mesma forma, o que o diabo faz? Ele dilui a obediência de Cristo para alcançar mais pessoas. Então, às vezes, a gente entra nesse erro de diluir o evangelho, de afrouxar a lei, né, de afrouxar os princípios de Cristo para que mais pessoas entrem na igreja, para que mais pessoas aceitem o evangelho. Só que não. O que Deus vai falar para Moisés várias vezes faça conforme o modelo que eu te mostrei. Então, não tem relaxamento, não tem tranquilidade, não tem torção da lei para que mais pessoas entrem. Existe um padrão a ser estabelecido e o padrão foi dado por Deus e esse é o padrão. Ele não pode ser diluído ao ponto de ele se tornar mais palatável, mais brando. Não. Existe um padrão e esse padrão tem que ser seguido. E é por isso que Moisés não aceita essa proposta de Satanás, né? Essa proposta do faraó de ficar, mas não ir muito longe, não cortar os laços. Não. É para cortar os laços, é para cortar as pontes com o passado, é para cortar as pontes com o mundo, com a vida antiga e poder viver uma novidade de vida, de fato. E a terceira proposta que ele faz vai, mas deixa as mulheres e as crianças. Cara, isso me remete você até pode adorar, mas não adore com a sua família. Não adore com os seus. Não adore com a sua esposa, com os seus filhos. E assim, ele quer destrinchar uma adoração que é dissociada de uma adoração na sua casa. E é por isso que Paulo vai falar, aquele que trata a sua mulher mal, cara, nem espere que as suas orações sejam ouvidas. Então, ele queria destruir
a intenção de família. Você pode ir, mas sua família fica. E Faraó fala, e Moisés fala, não, vai todo mundo. E a quarta proposta que ele faz é, vai, mas deixa o rebanho. E eu vejo isso como uma adoração com os nossos bens mesmo, com a nossa vida toda, sabe? Com a nossa casa, com o nosso carro, com o nosso dinheiro, com tudo que a gente tem. Tudo é de Deus, cara. Tudo veio dele, tudo é para ele. E Moisés fala por que ele deveria levar o rebanho. Ele fala assim, por acaso nós não sacrificaríamos ao Senhor? Então a intenção de Moisés ao levar o rebanho não era só para cuidar dos animaizinhos, não. Era para sacrificar ao Senhor, porque ele sabia que o sacrifício era o perdão de pecados, era a tiragem da culpa daquele povo. Então, Moisés ele não aceita nenhuma dessas propostas que Faraó faz para ele, porque a adoração que ele queria dar a Deus era uma adoração completa, e não uma adoração parcial, e não uma adoração branda, não, porque uma adoração parcial é desobediência, uma obediência parcial é desobediência. Então, se eu obedecer 99%, eu estou desobedecendo 100%, que a obediência é uma obediência completa. E ela é o alimento da adoração é a obediência. Uma adoração sem obediência não é adoração genuína. Então, quem quiser fazer uma pergunta, pode falar, tá, gente? E isso termina, essas pragas terminam com o ápice, né, dessas pragas, que é a Páscoa, que fala que naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal. Vendo o sangue, passarei por cima de vós. Então, naquele momento, Deus dá um mandamento para aquele povo. Ele fala assim, vocês vão pegar um cordeiro por família. Isso que eu acho lindo, cara. Um cordeiro por família, não era por pessoa. Então, olha como Deus, o plano de Deus sempre foi um plano familiar. Quando Deus fala com Abraão, para ele sair da parentela dele, ele fala que ele abençoaria em Abraão o quê? Todas as pessoas? Todos os homens? Não, fala que ele abençoaria todas as famílias da terra. Então, o plano de Deus, apesar da salvação ser individual, o plano e propósito de Deus sempre foi um plano familiar. Deus sempre quis se revelar na família. E é por isso que a família perfeita é a família de Deus. Né? Deus é Pai, Filho e Espírito. Né? Eu não vou falar muito disso agora, porque isso é algo que, cara, é muito tremendo essa questão da Trindade, né? De falar sobre a família perfeita. E Deus quer salvar todas as famílias. Então, quando ele manda um cordeiro ser morto e o sangue ser passado pelos umbrais das vergas das portas, ele queria salvar a família. E só que o povo deveria obedecer isso daí. Então o povo passa o sangue nos umbrais, nas vergas das portas, e fala então que a morte, o anjo da morte passa por cima daquela casa, né? A passagem, né? O Pessach. Então a morte passando por cima da casa, né? Então é exatamente o que Cristo fez na cruz. O sangue dele fez com que a morte passasse por cima de nós e não nos matasse. Então esse mesmo sangue que foi o juízo para a casa do faraó foi o mesmo sangue que salvou o povo de Deus dessa derrota, dessa opressão, dessa condenação eterna. Então, a Páscoa culmina nisso, e esse é o fim das pragas, cessa naquele momento, e o povo pode ser liberto, então o povo pode sair do Egito e ir para o deserto para poder adorar ao Senhor de fato. E nesse momento, então, o povo chega às margens do Mar de Juncos, ali, do Mar Vermelho, e o faraó ainda tenta ir atrás do povo, né? E Moisés levanta a sua mão ali, o seu cajado, e o mar se abre, fala que o vento soprou naquela noite toda, e o mar se abriu, e o povo pôde passar em terra seca, e o mesmo mar que libertou o povo, né? E, cara, isso tem um ensinamento tremendo, porque o povo passa por onde? Passa pelas águas. E o que o homem e a mulher, quando ele, vamos dizer assim, né, se converte, né, ele precisa fazer algo para participar da mesa, para participar de uma igreja, por exemplo, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas ele se torna participante da comunhão. E o que ele faz para participar? Se batiza. Então ele passa pelas águas. Então, na verdade, a passagem pelo Mar Vermelho simboliza o quê? O batismo, o passar pelas águas. Agora, se eu passo pelas águas e eu só tenho uma mudança de comportamento e eu não tenho uma mudança de entendimento, aquilo não valeu de muita coisa. Então é mais do que mudar o comportamento, é mais do que sair de uma vida antiga e entrar numa vida nova, mas é uma mudança de consciência, como Pedro vai falar, uma mudança de entendimento. E a gente vai ver que o povo, quando chega no deserto, né, a gente vai ao próximo slide, a gente vê que eles mudaram o seu comportamento, talvez, eles mudaram de país, de cidade, de local, mas eles não mudaram o quê? A sua consciência. É por isso que o Paulo vai falar isso em Romanos 12, 1 e 2, que fala assim, oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, e tende o vosso entendimento transformado, porque esse é o vosso culto racional. Então o culto, de fato, não é uma mudança de comportamento apenas. O culto não é uma mudança de lugar. O culto não é uma mudança de situação, mas é uma mudança de natureza, uma mudança de entendimento. Porque o povo estava no deserto, desejando estar no Egito. É como eu estar numa igreja, por exemplo, sei lá, estar numa nova vida, desejando estar no lugar onde eu estava antes.
Então é mais do que uma mudança de comportamento, é uma mudança de entendimento, uma mudança de mente. Porque a mudança de comportamento, cara, na verdade, por isso que Jesus, quando veio na Terra, ele combatia quem? Jesus não veio fechar prostíbulo, ele não veio fechar bar, ele não veio acabar com o crime organizado. O que Jesus veio combater? O farisaísmo, a religiosidade. Porque a religiosidade é a coisa mais terrível que existe. Porque sou eu colocar vários comportamentos, um escopo de comportamentos, para que alguém faça, e fazendo esses rituais, eu vou ser aceito por Deus. Cara, isso é terrível, isso é demoníaco. Porque não é isso que Deus estabeleceu. Não é mudança de comportamento. Porque mudança de comportamento por si só é proselitismo. Se eu querer pegar alguém que era, sei lá, católico e transformar ele no evangélico. Cara, isso não tem valia nenhuma para Deus. Porque se a consciência não mudou, se a natureza não mudou, nada mudou. E, na verdade, Deus fala isso contra os fariseus. Ele fala assim, vocês não só estão desviando esse povo, como vocês estão pavimentando o caminho deles para o inferno. Vocês estão colocando eles no caminho do inferno 2 vezes. Porque vocês estão fazendo eles acreditarem que agora eles vão ser salvos, enquanto eles estão muito longe de serem salvos. Porque quando a gente olha para a vida do publicano e do fariseu ali, naquela parábola, o homem que bateu no peito falando que ele jejuava 2 vezes na semana, que ele dava os dízimos de tudo, ele não alcançou justificação. Mas aquele homem, aquele publicano que fala assim, eu sou um pecador e não ouso nem olhar para o Senhor, ser propício a mim, fala que ele saiu justificado. Então o pecador está muito mais perto da salvação do que o fariseu. Muito mais perto da salvação do que o legalista, do que o religioso, do que aquele que acha que pelas suas práticas ele vai ser salvo. Só que não é isso. É pela mudança de consciência que a gente pode alcançar de fato o conhecimento de Deus. Então Deus liberta o povo para que o povo realmente pudesse conhecer a Deus. Né? E não simplesmente mudar o comportamento ou mudar de terra. Porque eu ouvi um pastor uma vez falar que o Mar Vermelho tirou o povo do Egito. E o deserto tinha a intenção de tirar o Egito do povo. E era exatamente isso, sabe? Quando a gente vai para o deserto, vai para a caminhada cristã, a intenção é que Deus comece a mudar o nosso coração, de forma a gente tirar esses comportamentos antigos e ser mudado pelo próprio Deus. Né? É como se fosse uma moeda, né? Eu gosto muito desse exemplo. Quando Deus fala em Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala que Cristo é a expressa imagem de Deus. Essa palavra expressa, ela quer dizer uma moeda. Ela quer dizer, é como se eu pegasse uma moeda e colocasse a imagem dela em outra moeda. Então, a mesma moeda que está aqui, ela tem a mesma imagem que tem nessa moeda aqui. Como se fosse um molde que eu colocasse numa moeda. Então, tem uma expressão daquilo ali. E sabe, quando eu olho para o povo de Israel, é como se Deus levasse o povo de Israel para o deserto para eles serem polidos, para que a imagem de Deus se manifestasse, para que eles recuperassem a identidade deles, que um dia Deus estabeleceu com Abraão. Para que eles fossem um povo de propriedade exclusiva de Deus, tivesse a identidade de Deus. E é por isso que o nome Êxodo, Shemot, significa o quê? Identidade, nome. Deus está dando uma identidade para aquele povo. Ou seja, Deus está formando um povo que é como ele. Então Deus não quer só libertar o povo de Israel da cultura egípcia, mas Deus quer mostrar para o povo de Israel que eles são um povo de Deus. E como que Deus vai fazer isso? Através do tabernáculo. Então, para isso Deus está libertando o povo, para que eles pudessem conhecer a Deus de fato, longe das terras egípcias, longe daquela vida antiga, que eles poderiam ser influenciados e voltar. Não é à toa que Deus manda o povo ir por um outro caminho, que não fosse o caminho da guerra, para que eles não se desanimassem e voltassem, mas Deus liberta o povo de fato, para que eles fossem parecidos com ele. E a caminho do Sinai começa várias coisas a acontecerem, cara, e agora que, para mim, começa Deus a se revelar de fato, começa Deus a se revelar para o povo, né, que eles já começam com um problema, eles já entram no deserto com um problema, porque fala que quando eles chegam ali, eles encontram, eles estão com sede, eles estão andando 3 dias no deserto, imagina andar 3 dias, e quando eles chegam no deserto, fala que eles chegam ali e não tem água, e a água que eles encontram é uma água amarga, uma água que não dá para beber, não é uma água potável. Cara, e aí é que é lindo essa parte, que começa Deus a mostrar, é por isso que eu gosto tanto do Antigo Testamento, que são revelações progressivas do sacrifício de Cristo. Fala que então que Deus manda Moisés pegar uma árvore, olha só que viagem, cara. Deus manda Moisés pegar uma árvore e jogar dentro da água. Ou seja, era um rio com águas amargas, aí Moisés pega, arranca uma árvore e taca dentro do mar, e as águas se tornam doces. Cara, o que tem a coisa a ver com a outra? Que viagem é essa aí que água amarga se torna doce com uma árvore? Aonde? Vou começar a fazer isso. Se a água estiver ruim, suja, aqui eu pego um galho, taco dentro da leiteira ali, do galão, para ver se a água fica doce. Então, na verdade, o que Deus quer mostrar com isso? A palavra madeira, no hebraico, é uma palavra pequenininha, chamada etz, que ela significa madeira, madeiro, árvore, cruz. Então, o que eu vejo com isso? Aquilo ali gera uma tipificação da cruz de Cristo, que é o homem, né, todo amargo, vamos dizer, né, cheio de impurezas, cheio de pecados, de imperfeições,
quando ele se encontra com a cruz de Cristo, através do sacrifício de Cristo, ele se torna doce, ele se torna agradável, ele se torna aceitável a Deus. Então, na verdade, o que transformou as águas amargas em doce foi a cruz de Cristo. O que transformou a nossa vida, a nossa maneira de viver, numa vida aceitável a Deus, foi a cruz de Cristo. E a gente vai ver isso na vida de Eliseu várias vezes. Eliseu, quando ele está com os profetas, ele fala que eles vão comer um alimento numa panela, fala que os homens olham e falam, ninguém come, porque tem morte na panela. Aí fala que Eliseu pega um punhado de farinha, de trigo, e joga na panela, e a morte cessa. O que isso quer dizer? Quem é o trigo? Quem que representa o trigo na Bíblia? O pão. Quem é o pão? Cristo. É Cristo tirando a morte da nossa vida, tirando a morte do nosso meio e trazendo vida, e nos alimentando de fato. Fala que quando eles estão construindo uma tenda, que eles estão ali com um machado, fala que o ferro do machado cai dentro do lago. Aí fala que Eliseu pega um galho e joga dentro da água. E o galho atrai o ferro de volta para cima. Cara, isso também é uma edificação da cruz de Cristo. Por quê? O ferro, né, a primeira menção de ferro na Bíblia, está ali em Tubal-Caim, que fala que ele é um fazedor de ferro, e fala que o ferro é a posse desse mundo. O nome Tubal-Caim significa posse do mundo. Então era como se o homem estivesse nas águas da condenação e a cruz de Cristo atraísse o homem para ele de novo, trazendo vida para ele de novo. Então a gente vai ver que o Antigo Testamento, ele vai mostrar Cristo, ele vai convergir em Cristo, ele vai apontar para Cristo o tempo todo. Então, nesse início, a gente já vê como que Deus já começou a se revelar ao povo. Mais do que manifestar o seu poder, mais do que uma experiência com o poder de Deus, Deus estava manifestando o conhecimento de Deus, né? Vendo quem Deus é realmente. E eles passam, e Deus dá um maná para aquele povo, Deus faz cair pão do céu, Deus dá codorniz para aquele povo, Deus tira a água da rocha para aquele povo, então Deus vai manifestando o seu poder para aquele povo, para que eles pudessem conhecer o sustento de Deus. Né? E logo em seguida eles têm a única peleja que eles têm no deserto, que é contra os amalequitas. E, cara, eu acho linda essa parte, porque é uma guerra que é vencida pela comunhão. É vencida porque fala que Uri e Arão seguram as mãos de Moisés, os braços de Moisés, e fala que quando os braços de Moisés baixavam, eles perdiam a guerra. Mas quando os braços de Moisés levantavam, eles venciam. Isso mostra o poder da comunhão, cara. Quando esses homens ajudavam Moisés, quando eles estavam sustentando Moisés, o povo vencia. Mas quando eles desanimavam, quando eles não tinham força, o povo perecia. Então, cara, Deus se manifesta na comunhão, sabe? Deus quer abençoar a comunhão dos santos. Deus quer abençoar a igreja de Deus, de fato. Né? E ali, quando eles vão caminhando, eles chegam até o Monte Sinai, e é aquele momento que Deus vai dar a lei para Moisés, ele vai começar a estabelecer coisas que eles deveriam observar. E a lei de Moisés é uma placa de contramão, vamos dizer, né? A lei de Moisés é aquilo que eu não posso fazer, e não aquilo que fazendo eu vou ser abençoado. Não, eu gosto de chamar como... A lei de Deus era como se fosse o código de trânsito, né, brasileiro. Se eu ando certo, eu não vou receber nada porque eu ando certo. Agora, se eu ando errado, eu vou ser punido por aquilo ali. E é por isso que a Bíblia fala que a lei não pode salvar ninguém. Por isso que a velha aliança não podia salvar ninguém. Porque ela não era uma placa de eu fazendo vou receber algo. É eu não fazendo vou receber algo. Ou seja, uma placa para alertar quanto à desobediência, não só quanto à obediência. Então, por isso que a lei de Deus era uma forma de formatar o povo a um entendimento daquilo que viria a ser esclarecido mais para frente, que era a nova aliança. É o ministério do Espírito. Então, a lei de Deus ela veio regulamentar o modo como o povo deveria cultuar o Senhor, o modo como o povo deveria tratar uns aos outros. É por isso que a lei é uma lei moral, é uma lei civil, é uma lei cerimonial, que veio a perder a sua eficácia quando Cristo se manifestou, não completamente, né? A parte moral da lei permaneceu, a parte de fidelidade, de ter paz uns com os outros permaneceu, mas a lei cerimonial de sacrifício caducou quando Cristo se manifestou como um sacrifício perfeito no Novo Testamento. E então, e é isso que é nesse momento, então, que Deus dá essa orientação para Moisés. Quando Moisés está no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus, envolto naquela nuvem de glória, 40 dias jejuando ali, e o povo está lá embaixo esperando ele. E é nesse momento que Deus fala com Moisés: olha só, vocês vão me fazer um santuário para que eu habite no meio de vocês. Para que eu habite no meio daquele povo que está lá embaixo me esperando. Ou seja, é nesse momento que Deus fala com o povo: então, agora vocês vão ser realmente, vocês vão me conhecer, como convém me conhecer. E só que enquanto ele está fazendo isso, o que está acontecendo lá embaixo? O pau está quebrando lá embaixo. O que está acontecendo lá embaixo? Fala que enquanto Moisés estava no monte, os homens começaram a apertar Arão e falar para Arão: Arão, cara, faz um bezerro de ouro aí, faz um negócio, um Deus pra gente, porque eu acho que Moisés morreu lá em cima, lá, 40 dias já de jejum, o negócio deve estar sério lá em cima. Vamos, porque eles tinham essa necessidade de adorar, eles foram criados nessa cultura de adoração de Deus, de divindade. Eles precisavam ter um amuleto, alguém que eles pudessem confiar, mesmo que se alguém não tivesse vida nenhuma. Então fala que então Arão, ele vai, pega os pingentes, os brincos, os cordões das mulheres,
Então faz aquele bezerro, e isso tem um significado muito grande, que eu vou trazer na próxima aula, essa questão deles pegarem algo deles para fazer o ídolo, né? E eu vou falar um pouco na pregação da noite também, mas na próxima aula a gente vai falar bastante sobre isso, sobre a gente pegar algo da gente para entregar para um ídolo, né? Da mesma forma que a gente pode pegar algo da gente para entregar para Deus. E fala então que quando Moisés desce e ele vê aquela adoração pagã, aquela adoração àquele bezerro, ele ficou tão irado com aquilo ali. Cara, olha o que Moisés fez. Ele pega as tábuas da lei que Deus escreveu com o próprio dedo dele e quebra as tábuas, cara. Imagina. Deus escreveu a tábua, teve o trabalho de escrever a tábua e Moisés chega e pum, quebra as tábuas da lei ali. E a gente vê que ele não deixou de entrar na Terra Prometida por causa disso. Por quê? Porque aquilo ali foi, na verdade, fruto do zelo dele por Deus. E não uma desobediência a Deus. Mas quando ele bate na rocha mais para frente, Deus sentencia Moisés. E depois a gente vai ver por que também que Deus sentencia Moisés. E eu fiquei pensando, a primeira vez que eu li esse texto, né? Eu era adolescente, eu falei, cara, como é que Arão não foi fulminado na mesma hora, quando Deus viu isso daí? E o texto de Deuteronômio explica por que ele não foi fulminado. Fala que Moisés subiu no monte, ficou mais 40 dias, ou seja, Moisés fez um jejum de 80 dias. Ficou mais 40 dias orando para que Arão não fosse morto. Então a oração, ela tem um poder, cara, tão tremendo. Uma oração intercessória, ela tem um problema, cara, uma finalidade tão tremenda, que você vê que interceder, né, é orar por alguém, né? Então é você se interpor no caminho de alguém. Então fala que Moisés intercedeu por Arão para que ele não morresse. E é por isso que ele não morreu. Porque Deus ouviu a oração de Moisés. E é por isso que Arão não veio a morrer. Naquele momento, então, o povo se arrepende, né? Moisés chega para o povo e fala assim, quem está comigo? E fala que os levitas se levantaram. Os levitas se levantam para estar com Moisés. E fala que 3.000 homens morreram naquela tarde ali. E os levitas se levantaram como uma tribo separada, né? Levi era um dos filhos de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, e essa tribo foi separada para o ofício sacerdotal, que é onde vai culminar o tabernáculo. Quem poderia oficiar, quem poderia trabalhar no tabernáculo, eram os levitas e os sacerdotes. A gente vai entender um pouco isso no próximo slide, quem são os levitas, quem são os sacerdotes. Naquele momento, então, o povo se arrepende e renova-se uma aliança ali, e eu gosto de fazer um paralelo com essa parte, é que nesse momento em que os levitas se levantam, eles matam seus próprios irmãos. E fala que 3.000 homens se levantaram, eu creio que tenham sido os 3.000 homens que incitaram fazer esse bezerro de ouro, né, para Arão. E, cara, como que é tremendo isso, né? 3.000 homens morreram pela desobediência a uma palavra de Moisés, a uma palavra que estava sendo dada a Deus. E depois, lá em Atos, a gente vai ver que pela obediência do povo, pela comunhão do povo, quando o Espírito desce ali naquele lugar, no cenáculo, fala que 3.000 homens se converteram. Então, assim, a desobediência levou a cabo a vida de 3.000 homens, mas a obediência a Deus levou à conversão de 3.000 homens. Então, a gente vê como que a desobediência ela tem frutos terríveis, irreversíveis, e como a obediência tem frutos que perduram e duram eternamente. E para a gente entender isso, eu coloquei esse vídeo lá no grupo, né, no Google Classroom, falando sobre os levitas e sacerdotes. Eu não sei quem assistiu, mas quem não assistiu, assista, porque ali eu estou falando bastante sobre isso, até para a gente não perder tanto tempo na nossa aula aqui hoje, mas para a gente entender de onde vem esse termo de levita, de sacerdote. Afinal, quem é levita, quem é sacerdote, quem é sumo sacerdote, quem poderia ser sacerdote, quem não poderia. Então, uma coisa que eu digo é que todo sacerdote é um levita. Todo sacerdote é um levita. Mas nem todo levita é um sacerdote. Por quê? Levita é a família maior. Levi é um filho de Jacó. E Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Então, os gersonitas, né, esses filhos de Jacó, de Levi, perdão, eles tinham funções separadas. Né? Os gersonitas, eles tinham a função de levar os panos do tabernáculo, as cortinas, os tecidos. Então, quando o povo peregrinava, uma vez que esse tabernáculo era uma tenda móvel, eles levavam os panos. Então, por exemplo, se eu tivesse uma casa, quem ia levar os cobertores, as toalhas, a toalha de mesa, quem ia levar esses utensílios? Os gersonitas, o pessoal que veio de Gerson. Agora, quem ia levar o esqueleto da casa? Né? A cama, a estante, ou seja, o esqueleto, as colunas, o esqueleto do tabernáculo, a estrutura do tabernáculo era levado pelos meraritas, os filhos de Merari. Agora, existia um desses povos, desses clãs, né, que a gente pode dizer, que eram os coatitas, que eram os filhos de Coate, que eles levavam os utensílios do tabernáculo, a arca, o altar de bronze, a pia de lavagem, ou seja, aquilo que era realmente a razão de ser do tabernáculo, os utensílios, só quem poderia levar eram os coatitas. Então, esquecendo os gersonitas e os meraritas agora, Coate tem um filho, chamado Anrão. Então, todo sacerdócio vem de Coate.
Então, Coate tinha um filho chamado Anrão. Esse Anrão vai conhecer uma mulher chamada Joquebede, que é a mãe de Moisés, e eles vão ter juntos 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. E quem são os sacerdotes? São aqueles que vêm de Moisés? Não. São aqueles que vêm de Miriam? Não. São aqueles que vêm de Arão. É por isso que o sacerdócio é um sacerdócio araônico. E depois vai dizer que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio segundo a ordem de Arão? Não, segundo a ordem de Melquisedeque. E tem um vídeo no canal falando só sobre Melquisedeque, entendendo exatamente a diferença entre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Melquisedeque, por que Cristo veio de Melquisedeque e não de Arão. Então, só quem poderia ser sacerdote é quem veio de Arão. Então, para o cara ser sacerdote, além dele ser levita, ele tinha que ser descendente de Coate, descendente de Anrão, descendente de Arão. Se ele fosse descendente de Moisés ou de Miriam, ele não poderia ser sacerdote. Ele era um levita, mas ele não poderia ser sacerdote. Sacerdote é aquele que veio de Arão. Então, por isso que todo sacerdote veio de Levi, mas nem todo levita vai ser um sacerdote. Amém? Mas os levitas poderiam ajudar no sacerdócio, sem ser sacerdote. Como eles poderiam ajudar? Imagina um povo, né? Estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas saíram do Egito para o deserto. Imagina quantos animais eles tinham que matar por dia para perdão de pecados. Então, o que os levitas faziam? Os levitas eram responsáveis por limpar os animais, por tirar a pele dos animais, para preparar o animal para que o sacerdote pudesse oferecer. Então, os levitas eles davam um apoio logístico no plano de sacrifício ali. Então, os levitas eram aquele povo que iam ajudar os sacerdotes a oficiar no tabernáculo. Então, essa era a função dos levitas ali. Então, Arão tem 4 filhos, Nadab e Abiú, que são aqueles 2 homens que a gente vai ver na frente, que vão ser mortos por oferecer fogo estranho. A gente vai falar sobre isso também, o que é esse fogo estranho. Ele vai ter Eliázer, que é um dos sumos sacerdotes futuramente, e Itamar. E o filho de Eliázer é um homem chamado Finéias, que Deus vai estabelecer uma aliança perpétua com ele. Deus faz 5 alianças no Antigo Testamento. A primeira aliança que ele faz é com Abraão, depois ele faz uma aliança com Noé, depois ele faz uma aliança com Moisés, depois ele faz uma aliança com Finéias, e por fim ele faz uma aliança com Davi. Então Deus faz 5 alianças no Velho Testamento. E a aliança que ele faz com Finéias é pelo zelo de Finéias, né? Depois a gente vai ver em Números 25, existe uma rebelião ali no meio do povo, o povo se deita com as mulheres midianitas, e 24 mil pessoas são mortas por conta dessa rebelião, e Finéias é aquele homem que se levanta para purificar o povo. É por isso que Deus estabelece uma aliança perpétua com ele, para que todos os sacerdotes viriam da linhagem de Finéias. Não mais de Abiú, não mais de Nadab, nem de Itamar, mas todos os sumos sacerdotes viriam de Finéias. Então, eu acho que dá para entender mais ou menos a diferença entre levita e sacerdote, mas o vídeo explica muito melhor isso daí. Tá bom? Só para a gente não se delongar muito. Mas caso tenha alguma dúvida, pô, levanta a mãozinha aí, abre o microfone e pergunta aí, tá bom? E é como Deus vai falando, a gente está se encaminhando já para a parte do tabernáculo mesmo. Ele fala, apareci para Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eles me reconheceram, eu apareci para eles. Mas, pelo meu nome, o Senhor não me fiz conhecido. Cara, quando você lê esse texto, você pensa, cara, como é que Deus fala que ele apareceu para Abraão? O cara que teve uma revelação clara, que fala que ele viu o dia do Senhor. A Bíblia fala em Hebreus que ele viu o dia do Senhor. Então, como é que Deus fala que ele não manifestou o seu nome para ele? Então, a gente vê, cara, como que a revelação que Deus vai dar para o povo no deserto, no tabernáculo, é infinitamente maior que a revelação que ele deu para Abraão. Imagina a revelação que nós tivemos a partir de Cristo. Então, assim, como Deus foi se revelando ao povo gradativamente na história. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer te fazer conhecido. Não apenas reconhecido no seu poder, mas ser conhecido nos seus atributos, nas suas virtudes, como ele é. Então ele faz uma habitação. A gente está se encaminhando para o final da aula, né? Ele faz uma habitação no deserto. Isso é uma réplica. Na verdade, isso existe mesmo. Lá no deserto do Negueb, em Israel, eles fizeram uma réplica do tabernáculo em tamanho real. Assim era o tabernáculo, exatamente como está aqui. Era desse tamanho, era dessa forma, igualzinho, com esses tecidos, com essa cortina. E eles fizeram, imagina, cara, uma tenda no meio do deserto, é a habitação de Deus, né? O povo, ele habitaria no meio do povo, e as tendas dos israelitas na peregrinação ficavam ao redor desse tabernáculo. Então ficavam 3 tribos na esquerda, 3 tribos na direita, 3 tribos em cima, 3 tribos embaixo. Eles ficavam em volta do tabernáculo, porque Deus falou que eles habitariam no meio do seu povo. Então eles fazem esse tabernáculo ali no meio, e esse era o local onde eles sacrificariam, onde eles teriam perdão de pecados, sobretudo, Deus habitaria no meio deles, onde eles adorariam ao Senhor. A gente não vai falar sobre os utensílios do tabernáculo hoje, porque a partir da segunda aula a gente vai falar sobre cada utensílio, sobre o que significa cada utensílio, cada tecido, cada cortina, cada coluna, o que significa cada coisa. Então a gente quer dar um panorama para a gente entender como que chegou nisso daqui, para que depois, então, a gente possa falar sobre cada parte do tabernáculo. E só começando aqui, para a gente entender só algumas coisas para que a gente possa entender como funcionava o tabernáculo.
essa parte aqui de fora, onde vocês estão vendo essas duas peças, né, de bronze, que é o altar do sacrifício, e a pia de lavagem, ela se chama o átrio exterior, ou o pátio. Então, nesse local, átrio exterior ou pátio, né, uma vez que o tabernáculo é dividido em 3 partes, que é o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos, ou lugar santíssimo, essa parte de fora, todos os homens poderiam entrar. Todos os homens poderiam acessar. Os levitas poderiam acessar, o povo poderia acessar, todo mundo poderia entrar aqui. Nessa parte de fora, o átrio exterior. Mas na tenda, ou seja, no santuário de fato, só os sacerdotes poderiam entrar. Então nem os levitas entravam. Só os sacerdotes poderiam entrar. Então, para os meraritas, os gersonitas levarem o esqueleto, os panos, primeiro os sacerdotes desmontavam tudo, para depois eles pegarem os utensílios e levarem. Eu até trouxe uma arca aqui, né? Tem essa arca lá, e essa arca tem umas varas. Eles carregavam essas varas nos ombros, eles botavam essas varas nos ombros e carregavam. Por que eles carregavam nos ombros? Para eles não tocarem na arca. A gente vê um episódio lá na vida, em 1 Samuel, quando Davi está como rei, fala que um homem chamado Uzá tocou na arca do Senhor e morreu na mesma hora. Eles não poderiam tocar. E Uzá era um levita, mas ele não era um sacerdote. Ele era um levita merarita, ele não era um coatita. E é por isso que ele não poderia tocar na arca. E ele morre de fulminado. Então, deixa eu ver uma água aqui. Então, essa parte de fora era o átrio exterior. Era onde os homens entregavam os seus sacrifícios para serem mortos. Por que essa parte ela ficava aberta? Imagina o cheiro que subia da morte desses animais. Imagina o cheiro ruim que subia da morte desses animais. Então, os animais eram sacrificados nesse altar de bronze, que a gente vai falar muito na aula que vem sobre o altar de bronze. Depois, os sacerdotes lavavam as suas mãos sujas de sangue nessa pia de lavagem, para depois, então, eles poderem entrar, oficiar dentro da tenda. Então, essa parte de fora é o átrio exterior, e é composto de 2 peças, o altar do sacrifício e a pia de lavagem. E, além disso, a entrada, antes, na foto não está aparecendo, acho que nessa aqui aparece, não, essa também não aparece, a outra vai aparecer. Tem uma porta, que é uma cortina, uma porta que é a entrada do tabernáculo. Na próxima aula a gente vai falar bastante sobre essa porta, que é uma única porta, só existe uma porta para entrar no tabernáculo. Isso já apontava para Cristo, quando ele diz que eu sou a porta, por mim vocês entram, e por mim vocês saem e acharão pastagem e tudo mais. A gente vai falar sobre isso na aula que vem. Então essa parte exterior, essa parte de fora é o átrio exterior. Depois, entrando no tabernáculo, né, a gente tem o lugar santo, que a gente tem 3 utensílios no lugar santo. A gente tem à esquerda o candelabro, que é conhecido como a menorá dos judeus. É esse utensílio aqui, ó, que minha avó comprou para mim lá em Israel quando ela foi, me deu. A gente tem na direita a mesa dos pães da proposição, os pães da presença. Tem 12 pães em cima dessa mesa, simbolizando as 12 tribos de Israel. E mais para frente a gente tem ali a figura do altar do incenso, que era onde se oferecia o incenso, que simboliza a oração dos santos. Mas fica tranquilo que a gente vai falar muito sobre esses utensílios. A gente vai falar tudo sobre o tabernáculo, sobre o candelabro, tudo sobre a mesa dos pães da proposição, o que significa cada coisa. Hoje a gente está fazendo só um panorama, mostrando o que tinha em cada ambiente. Né? Hoje a gente está dando só um voo de drone. Só que amanhã, domingo que vem, a gente vai botar nossa roupa de arqueólogo aí, vai cavar mais fundo para entender cada peça dessa daí, o quanto que isso aponta para Cristo. E a gente tem uma nova cortina, né, semelhante à cortina que a gente tinha na entrada, atrás do sumo sacerdote ali, que dá acesso para outro local, que era o Santo dos Santos. Então, esse terceiro lugar, só quem poderia entrar aqui, nem os sacerdotes podiam entrar. Só uma pessoa pode entrar aqui, que era o sumo sacerdote. Era aquele único homem que estava acima dos sacerdotes, era o representante maior, né, que nesse caso era Arão, depois passou a ser Nadab, Abiú, depois passou a ser Eleazar, depois passou a ser Itamar, o sumo sacerdote. Uma vez por ano, que era o dia do perdão, chamado Yom Kippur, que era o dia da expiação, que está descrito ali em Levítico 16, ele poderia entrar para fazer um sacrifício, que era o maior simbolismo do sacrifício de Cristo, que a gente também vai ver bastante. Cara, é algo que eu me empolgo de falar, é sobre essa parte aqui do dia da expiação. Cara, que isso é muito tremendo, cara. O Antigo Testamento é lindo, cara, é lindo. É muito bom ler isso daí, estudar isso daí. Então essa é a parte onde ficava a Arca da Aliança. O utensílio mais importante do tabernáculo é a Arca da Aliança. Não é à toa que é o primeiro utensílio feito, é a Arca da Aliança. Mas a gente não vai começar falando sobre a Arca, a gente vai começar falando sobre o altar do sacrifício até a Arca, para a gente ter a revelação completa ali da manifestação de Cristo no tabernáculo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar ali. Tem uma tradição que diz que o sacerdote ele entrava amarrado numa corda e que se ele entrasse ali em pecado, ele era fulminado na mesma hora e os homens traziam ele, né, puxavam ele amarrado nessa corda aí,
Porque tamanha era a santidade daquele local, que se o homem tivesse um pecado, ele era morto, fulminado ali. Então, meus irmãos, chegando no nosso último slide aí, vai dar tempo, tem 3 minutos que falta para acabar. Chegando no nosso último slide, Hebreus fala isso, Hebreus fala que a lei é a sombra dos bens futuros. É como se eu tivesse uma mão e eu pudesse ver a sombra dessa mão. Eu não sei qual é a cor dessa mão, se ela tem unha, se ela não tem, se ela tem aliança, se ela não tem, mas quando Cristo veio, ele veio trazer realidade a essa sombra. Então, o tabernáculo, ele tipificava o próprio sacrifício de Cristo, o próprio Cristo. E é por isso que os utensílios do tabernáculo, eles estão dispostos na forma de quê? Qual é o desenho que forma o tabernáculo? Uma cruz. Então, ele está disposto propositalmente dessa forma, porque ele apontava para o sacrifício vicário, cabal de Cristo na cruz. Então, a gente vai ver que o plano de redenção, o plano de salvação, o plano de conhecimento de Deus está todo tipificado no tabernáculo. Então, isso aponta diretamente para Cristo. Isso aponta para aquilo que é o autor e consumador da nossa fé. Então, tudo que está no tabernáculo, toda a adoração feita no tabernáculo apontava para Cristo. Amém, meus irmãos? A gente vai ver por que de longe, de fora, os utensílios são de bronze, por que de dentro os utensílios são de ouro, por que as bases do tabernáculo estavam postas sobre pés de prata. Tudo tem uma significância. Por que a cortina tinha 4 tecidos diferentes? Por que por fora a cortina era de texugo e por dentro era de carmesim? Tudo tem uma significância. Por que eram 40 bases ali ao redor? Por que a cerca era de uma forma? Por que tinha querubins sobre a arca? Tudo tem uma finalidade. A gente vai destrinchar isso daí. A intenção hoje era fazer um voo de drone aqui para levar a gente até a entrada do tabernáculo. Mas na aula que vem a gente vai entrar no tabernáculo, a gente vai começar a ver peça por peça. Mas isso só mostra o quanto que Deus deseja ser conhecido. Mais do que ser reconhecido no seu poder, ele quer ser conhecido como um pai e quer produzir para si uma família de filhos, né? Como o Hebreus vai falar, uma assembleia de primogênitos. E é por isso que Jesus, quando ele vem na terra, ele desce como unigênito, mas ele sobe como primogênito. Ele desceu como único e subiu como muitos, né? Ele chega para Deus e fala assim: Deus, Senhor, eis aqui os filhos que o Senhor me deu. Então, Deus ele se encarna na pessoa de Cristo e forma uma família a partir dessa semente, né? Eu queria finalizar com isso, né? Cristo ele traz a semente reprodutora. E é por isso que quando ele está no Getsemane, né? A palavra Getsemane é a prensa de espremer semente. É como se o sêmen fosse dado, né? O sêmen espiritual para produzir filhos fosse dado a partir de Cristo. Então, a semente de Cristo, através do Espírito, foi que gerou uma família de Deus. Naquele lugar, por isso que ele suou sangue, porque foi o sangue dele que pôde produzir novos filhos para Deus. Amém? E tentei correr contra o tempo, né? Porque 8h30 fica muito apertado o tempo. Até peço perdão aí por ter feito tudo correndo muito. Deixa eu finalizar, né? Compartilhamento de tela. Mas eu queria deixar aberto agora, né? A gente tem 2 minutinhos aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser fazer um comentário também, né? De forma a acrescentar, né? Acrescentar alguma coisa aí, fica à vontade. Tá bom? Se ninguém for falar nada, eu vou orar, mas fica à vontade. Ninguém? Nada? Não? Deixa eu só parar a gravação aqui, então. Eu vou orar.